Olá você, Matemática Grátis, mais uma vez. O assunto hoje, potência. Vamos lá? Bem, nós vamos ver agora potência. Obviamente nós vamos ver a primeira, vou chamar parte 1 da potência. Depois a gente vai ver esse assunto mais aprofundado. Ok? Mas nessa videoaula a gente vai ver a base, né, como se processa a potência. Tá certo? Então eu tenho aqui um número. Esse número está no conjunto dos reais. Tá certo? Vamos ampliá-lo. E está elevado a um número. Então isso aqui é a potência. Então a base A está elevado à potência n. E o que significa a potência n? Significa que a base vai ser multiplicada por ela mesma tantas vezes for o valor do expoente. Professor, e como é que eu faço isso? Vamos ver um exemplo bem básico. E preste bem atenção, viu? Esse exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo que na continuidade muita gente erra. Eu vou explicar por quê. Preste bem atenção. Eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado. A base é 2 e o expoente é 2. Tá certo? O que é que indica aqui? Ó? Observe aqui, como eu escrevi aqui, a literal. E observe aqui. A base 2 vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes? 2. Então aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, o produto desses fatores deu 4. Esse exemplo aí é um exemplo que eu disse a vocês, que vocês prestarem bem atenção. Por quê? Porque meus alunos erram muito isso. Ó, aí, vamos ver esse exemplo aqui, 2. Vamos chamar aqui exemplo 1 e exemplo 2. Aí, ó, eu tenho agora 3 ao quadrado. Preste bem atenção, que eu vou dizer para vocês. Eu acabei de falar que se ligassem aqui, que esse 2 é o expoente, que vai indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Aí sabe como o aluno faz? 3 vezes 2, 6. Errou. Ah, professor, mas esse 2 aqui, não é esse 2 aqui, ou vice-versa? Não. Qual é a definição de potência? Vamos lá. A base multiplicada por ela mesma de acordo com o valor do expoente. Foi isso que eu falei? Então aqui, ó, o expoente é 2. Então aqui é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Beleza, professor? Então quer dizer o seguinte, se eu tiver aqui 5 elevado a 3, é 15? Não, né? Não é o mesmo, não vamos cair nesse erro, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá certo? Então, o que é que indica aqui o expoente? Que a base vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes for o valor do expoente. Ok? Agora a gente vai observar alguns casos particulares. Vamos lá? Bem, você entendeu essa primeira parte que a gente viu de potência, né? Agora a gente vai ver alguns casos particulares, tá certo? Por exemplo, observem aqui, ó, nesse caso. Eu tenho um número elevado a zero, dá sempre 1. Então, aqui dá um exemplo. 3 elevado a zero, 1. Ah, professor, e se for 1 milhão elevado a zero? 1. 2 milhões, 1. Menos 3, 1. Vai dar sempre, qualquer número elevado a zero, dá 1. Mas um aluno uma vez perguntou a mim, professor, e você pode estar se perguntando também aí, e o zero? Elevado a zero. É um caso particular. Eu não coloquei ali para dar, porque a gente vai ver esse assunto ainda mais expandido. Mas o zero elevado a zero, ele é indeterminado, tá certo? Não há um número que determine zero elevado a zero. Ok? Então, esse é um caso particular. Então, a regra é, qualquer número elevado a zero, menos o zero, tá certo? Elevado a zero vai dar 1. Beleza? Só exclua da jogada o zero. Nunca esqueça disso, viu? Volte aí, volta quantas vezes for possível, mas grave isso, mentalize isso. Isso é um bizuzinho para você. Qualquer número elevado a zero dá zero, menos quem? O zero. Beleza? Então, qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, tá certo? Então, A elevado a 1 dá A. 3 elevado a 1, como exemplo, dá 3. Agora aqui eu tenho um expoente negativo. Ah, professor, eu posso resolver com o expoente negativo? Não. O que é que eu tenho que fazer? Você inverte a base, ó.
Tá vendo aqui? Inverte a base. Aqui embaixo, quando não vem nada, tem o número 1. Inverte a base e o expoente fica positivo. Aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Inverto a base, aqui tem 1. Mesmo que você não veja, mais tem 1. Inverteu a base, 3 elevado ao quadrado, então fica 1 sobre 9. E quando o denominador não é igual a 1, e diferente de 0, obviamente, expoente negativo, eu vou fazer o mesmo procedimento, porque eu já coloquei o exemplo direto para ganhar tempo. Ó. 2 terços elevado a menos 2 é a mesma ideia daqui. Ó. Eu vou inverter a base, invertir, ó. Preste bem atenção, invertir a base. Ó. Aqui era 2 sobre 3, aqui passa a ser 3 sobre 2. Eu inverti a base e o expoente fica de negativo para positivo. Agora ficou fácil. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então eu coloquei aqui duas observações importantes, tá certo? Quais são elas? Base negativa, expoente par, o produto fica positivo. Tá aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado dá mais 4. Base negativa, expoente ímpar, o pessoal erra muito isso. O produto vai dar negativo. Menos 2, ó, 3 é ímpar. 2 ao cubo dá 8, então fica menos 8. Olha, nunca esqueçam isso. E para vir um bisuzinho para vocês, de uma maneira para vocês identificar, sempre vem entre parênteses. Por quê? Porque quando ele vem sem o parênteses, tá vendo aqui, ó, observação 2, sempre vai dar negativo, mesmo o expoente sendo par. Tá certo? Essa regra só vale quando está entre parênteses. Então, menos 2 elevado ao quadrado e menos 2 ao quadrado, sem parênteses, vai dar o quê? Um positivo e um negativo, tá vendo? Então são diferentes. Aqui eu leio menos 2 ao quadrado, aqui o quadrado de menos 2. Tá certo? Essa leitura, que depois a gente vai ver isso mais aprofundado. Ok? Deixe sua sugestão nos seus comentários lá no Facebook, tá certo? Curta a nossa página, tá ok? Lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, nos dê o apoio para que a gente possa continuar esse trabalho para vocês. Matemática agradece, Deus abençoe e até a próxima.